Olá, aquófilos! Sabia que na Amazônia tem outros rios além dos cursos da superfície? Não? Bom, mas antes de saber mais deles, faça uma visita no canal Aquófilos. Inscreva-se, assista os vídeos, comente e compartilhe. Ajude-nos a divulgar. Lembre que saber não pode ser luxo. Bom, agora vamos com os rios da Amazônia. Na Amazônia, a água é transportada por três tipos de, entre aspas, rios. Os cursos de água dos verdadeiros rios, como o Amazonas, os cursos de água atmosféricos, formados por massas de ar carregadas de vapor de água, acompanhados por nuvens e que são impulsionados pelos ventos. E aqui, a título meramente ilustrativo da imagem, as massas ou possíveis cursos de água subterrâneas, como os aquíferos. Mas, será que todas essas formas de transporte de água são verdadeiramente rios? O que é um rio? Um rio é um curso de água que flui por gravidade em direção a outro rio, como o exemplo do Rio Negro, que desemboca no Rio Solimões, formando o Rio Amazonas. Também pode ir em direção ao lago, como no caso do Lago do Janaguacá, no Amazonas, que é formado por vários igarapés que nascem na floresta. Ainda, um rio pode ir direto ao mar, como o próprio Rio Amazonas. Em alguns casos, um rio simplesmente flui para o solo ou seca. A dinâmica desses fluxos de água pode sofrer mudanças drásticas, tanto por ações naturais quanto pela ação antrópica. O regime fluvial, isto é, a oscilação do volume de água de um rio, depende da origem das águas, e isso nos permite classificar os rios em três tipos. Rios nivais. Nos rios nivais, as águas provêm do derretimento de geleiras, no caso do Rio Amazonas, das montanhas dos Andes. Rios pluviais. Nos rios pluviais, as águas são das precipitações, das chuvas, que são muito abundantes na região amazônica. O Rio Amazonas é de regime hidrológico misto, já que durante seu percurso na Cordilheira dos Andes é do tipo nival e depois, na planície amazônica, é do tipo pluvial. O conquistador espanhol Francisco de Orellana, explorando o Peru na busca do Eldorado, navegou o Rio Maranhão desde los Andes e em 12 de fevereiro de 1542 chegou ao Rio Grande, que era também chamado de Rio Mar Doce ou Rio Canela. Durante essa viagem, no dia 3 de junho, passaram pela foz do Rio Negro, que ele batizou como Rio Negro pela cor das águas, e no dia 10 pelo Rio Madeira, pela foz do Rio Madeira. Nesse período, ele já conhecia as histórias das grandes senhoras, mulheres indígenas que lideravam os homens durante a guerra. Orellana, ao ver a magnitude do rio e ao saber das cunhupuyaras, como eram chamadas essas grandes senhoras, decidiu batizar o rio de o Rio das Amazonas, inspirado pelas guerreiras da mitologia grega. Ele continuou a navegação e no dia 26 de agosto de 1542 chegou à foz do Rio Amazonas. Muitas foram as expedições que tentaram encontrar a nascente do Rio Amazonas, mas em 1995, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil localiza a nascente no rio Apurimac, entre mais ou menos 5.577 e 5.699 metros sobre o nível do mar, entre os montes Misme, perto da cidade de Cusco. E, em 2008, a Sociedade Geográfica de Lima, no Peru,
fez uma nova avaliação e identificou que a nascente do rio Amazonas era a quebrada Apacheta, que fica a 5.150 metros sobre o nível do mar. E nessa mesma oportunidade, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, usando imagens de satélite, calculou o comprimento do rio Amazonas, em que conhecemos agora, para 6.992 quilômetros. A verdade é que o rio Amazonas não é simplesmente um rio, é uma entidade viva que dá e resguarda a vida de milhares de organismos. É berço de conhecimento e de muitas perguntas a serem respondidas. Ao longo do curso, o rio Amazonas é conhecido por diferentes nomes, muitos deles relacionados com a língua falada pelos indígenas da área, em especial no Peru, onde são mais de 9 nomes, enquanto no Brasil são 2 nomes que o identificam, o Solimões e o Amazonas. Sem dúvida, o rio Amazonas possui megadimensões, o mais extenso e largo do mundo, o que possui a maior bacia hidrográfica, a maior descarga de água e sedimentos no oceano, e que possui a maior bacia de inundação, enfim. E graças a tudo isso, sustenta a maior diversidade do planeta, mais de 15% de todas as espécies já conhecidas. Falar do rio Amazonas é extenso e profundo, como ele é. Por isso vamos dedicar mais vídeos. Vamos falar da dinâmica das águas ou teoria do pulso de inundação, dos tipos de água, pretas, brancas e claras, do estuário amazônico e do fenômeno da pororoca. Não percam! Os rios voadores. Os rios voadores são cursos de água atmosféricos formados por massas de ar carregadas de vapor de água e transportados pelos ventos. O termo, entre aspas, rios voadores, foi uma analogia usada pelo Dr. José Marengo para explicar popularmente esse tipo de transporte d'água. Mas como é que funcionam esses rios voadores? Bom, o Oceano Atlântico Tropical Norte é um oceano muito quente, com intensa evaporação. Toda essa umidade é levada pelos ventos alísios em direção oeste e nos níveis mais baixos da atmosfera. Enquanto isso, a floresta amazônica está evapotranspirando e parte dessa umidade cai como chuva na própria floresta. Porém, outra parte soma-se à trazida pelos ventos alísios e continua em direção oeste até a Cordilheira dos Andes. Essas massas de umidade, os rios voadores, chocam com as montanhas e sofrem uma recirculação ao passar sobre a floresta, e parte vai ser precipitada nesse local. A outra parte será levada para as regiões sudeste e sul do Brasil e até sul da América do Sul, o que permite alimentar os rios e reservatórios dessas regiões. Para entender melhor a dinâmica destes rios voadores, veja no vídeo do Globo Ecologia sobre o tema e o projeto Rios Voadores do ambientalista Gerard Moss. Um bom exemplo é o ciclo das chuvas reguladas pela Amazônia. Esse volume de água é tão grande que foi chamado de rios voadores, que descreve a quantidade de água que temos sobre as nossas cabeças. O Atlântico é o lugar inicial do aporte de água de chuva do mundo inteiro, né? Mas poucas pessoas sabem que 1 metro quadrado de floresta tropical evapora mais água que 1 metro quadrado do Oceano Atlântico. E por isso que essa floresta é uma bomba de água fantástica. E ela permite justamente de recircular
várias vezes até esse vapor de água chegar na região, por exemplo, do sudeste do país. Os rios voadores são formados de correntes de ar que vêm do Atlântico inicialmente, passa pela região amazônica, se beneficia do aporte de água que vem da própria vegetação, através do processo de evapotranspiração das árvores. Ela se junta, faz essa corrente. A corrente de ar úmido é parada pela barreira natural que representa a Cordilheira Andina, que não deixa passar uma boa parte desse ar pelo Peru, por exemplo, força um pouquinho essa corrente pelo sul e vai trazendo justamente esses benefícios enormes para a economia e o bem-estar de todo o país. Uma curiosidade interessante é que a quantidade de vapor d'água transportada pelos rios voadores é tão grande que pode ter a mesma ordem de grandeza ou até mais da vazão do rio Amazonas, que é de 200 mil metros cúbicos por segundo. Estudos mostraram que uma árvore com copa de 10 metros de diâmetro é capaz de bombear para a atmosfera, em um único dia, mais de 300 litros de água em forma de vapor. Isso é mais que o dobro da água que um brasileiro usa diariamente. Na Amazônia, existem bilhões de árvores. Já imaginou quanta água a floresta toda está bombeando a cada 24 horas? Não, para mim, a primeira vez que eu sobrevoei na região amazônica, reparei que essa umidade relativa pulou para 80% uma vez só, 10, 15, 20 minutos depois voltou para 30% e tinha atravessado o Rio Voador. E aí começam as grandes perguntas, não, mas por que ali tinha e ali não tem? Será que o desmatamento fez uma diferença? Será que a região agora tem menos evaporação local? Nós coletamos um pouco de vapor de água, extrai uma gotinha de água e essa gota que a gente usa para analisar a composição isotópica, esse tipo de uma assinatura, dá uma informação para a gente se essa gotinha ela veio da evaporação do Atlântico diretamente, ou se ela já passou o histórico de evapotranspiração das árvores, da vegetação, ou se por acaso ela vem de uma evaporação totalmente local, nada a ver com a região mais longe daqui. É por isso que a preservação dessa região é primordial para a gente, mesmo longe dali, a presença ou não da cobertura vegetal vai acabando influenciando nossa vida, a nossa qualidade de vida e, obviamente, a economia de todo o país. A composição isotópica da água dos rios voadores, assim como da precipitação, está relacionada a fatores locais como a variação de dados meteorológicos, a evaporação das gotas de chuva durante sua queda para a superfície, ou a fatores globais como a origem da fonte de umidade da chuva, o tipo de nuvem, os sistemas atmosféricos que geram a chuva e processos de recirculação de vapor durante o deslocamento das massas de ar. Como as moléculas de água não são idênticas, evaporam preferencialmente as moléculas mais leves e durante a condensação há um fracionamento isotópico, é possível acompanhar esse fracionamento durante o deslocamento da massa de ar úmido. Em um modelo de Salat 2007, ele apresenta as duas situações: o fracionamento do vapor de água sem reciclagem, isto é, sem a presença da floresta, em direção do oceano para as montanhas. E nesse caso, observa-se que se apresentam umas taxas relativamente constantes de empobrecimento dos isótopos. Enquanto que para um modelo em que a floresta está presente, o fracionamento isotópico é muito pequeno, não existem grandes diferenças na direção do oceano até os Andes, principalmente pelo processo de reciclagem realizado pela própria floresta. O aporte de vapor d'água do oceano aos rios voadores amazônicos são da ordem de 11 a 12 por 10 a 12 metros cúbicos por ano, e depois de toda a precipitação deixada na própria Amazônia, aproximadamente 5,3 por 10 a 12 metros cúbicos por ano saem da Amazônia, sendo que dessa quantidade, aproximadamente 44% é ainda da que vinha do oceano. A importância dos rios voadores.
Pesquisadores como o Dr. Phyllis Fierstein, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e o Dr. Antônio Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, afirmam que os rios voadores abastecem a chuva para a região centro-sul da América do Sul, auxiliando na produção de 70% do Produto Interno Bruto da América Latina, uma vez que oferecem as condições favoráveis ao desenvolvimento da agricultura, dos centros urbanos e das hidrelétricas. Sendo assim, a perda da floresta por queimadas e por desflorestamento é a principal ameaça para a dinâmica dos rios voadores. A falta da floresta faz com que as massas de umidade vindas do oceano cheguem e passem mais rápido no continente, aumentando o risco de tempestades severas no sul do país. Ainda, a retirada da floresta diminuiria em 15 a 30% as chuvas na Amazônia, reduziria o volume das chuvas no sul e na Bacia do Prata e aumentaria eventos climáticos extremos na mesma região. Alterações na dinâmica dos rios voadores terão efeito sobre a vazão dos rios. Saletti, em 2007, apresenta os balanços hídricos na Amazônia para 2 cenários em diferentes períodos de tempo, que demonstram que o aumento da temperatura e a diminuição da precipitação pela perda da floresta e da umidade dos rios voadores vão levar a perdas importantes na vazão dos rios superficiais, que para o atual período está na ordem de 15% a menos. Já falamos dos rios superficiais como o Amazonas e dos rios voadores, mas recentemente também se fala de um rio subterrâneo na Amazônia, o rio Hamza. Mas é importante lembrar que o conceito do rio somente se aplica ao rio Amazonas. E no caso do rio Hamza, ainda há muito por ser pesquisado para definir se realmente é um rio ou simplesmente um aquífero. Bom, os indícios de um rio subterrâneo na Amazônia surgiram a partir das análises do fluxo geotérmico de fundo de 241 poços perfurados para a busca de petróleo na região amazônica. É uma pesquisa que foi desenvolvida pela doutoranda em um momento, a Elizabeth Pimentel, que deu o nome ao suposto rio de Rio Hamza em homenagem a seu orientador, o Dr. Vilaya Hamza. Outras evidências dessa massa de água foram apresentadas por Vieira e Hamza em 2012, usando a mesma metodologia de geotermais para verificar a existência de fluxo lateral de águas subterrâneas nas bacias sedimentares do Brasil. Comparando as características do rio Hamza com as do rio Amazonas, fica claro que as características do rio Hamza são muito mais semelhantes ao que poderia ser um aquífero. Ele é um corpo de água muito largo, com uma vazão e uma velocidade muito pequenas e muito lentas. Muito diferente do que acontece com o rio Amazonas. Embora também o comprimento do suposto rio Hamza seja muito semelhante ao do rio Amazonas, não existe ainda comprovação de que existe esse fluxo ou esse curso contínuo ao longo desse comprimento. Independente da polêmica sobre, entre aspas, rio Hamza, é evidente que a Amazônia é um gigantesco reservatório de água. O transporte atmosférico, superficial e subterrâneo da água fazem parte de um ciclo intimamente relacionado com a manutenção da floresta, a dinâmica do clima e o regime das chuvas em boa parte da América do Sul. Quer saber mais sobre o transporte da água pelos rios da Amazônia? Bom, aqui deixamos algumas referências que podem ser interessantes. Boa leitura! Esperamos que as informações tenham sido interessantes. Aproveite para curtir o vídeo. Não deixe de fazer seus comentários, eles são muito importantes para nós.
Aproveite e nos ajude a fazer divulgação científica e compartilhe os vídeos com seus alunos, colegas e amigos. E se ainda não nos segue, então inscreva-se e ative as notificações. Obrigada! Até a próxima!